João 15:16. Eu já preguei muitas vezes sobre amor. E todas as vezes, a maioria das vezes que nós pregamos sobre amor, que nós falamos sobre amor, nós destacamos o amor dele conosco, nosso com ele. Mas hoje eu gostaria de falar de outra relação de amor. Eu gostaria de falar daquilo que Cristo espera que se opere nas nossas vidas. Porque ele é amor. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Se eu sou um cristão, se eu sou pequeno Cristo, se ele é amor, ele espera que eu seja amor. Diga assim, ele espera que eu seja amor. E quantas vezes nós dizemos que amamos, mas as nossas atitudes não são de amor? Porque amor não se expressa em palavras. Amor se expressa em atitudes. Não adianta falar eu amo se as minhas atitudes não expressam os meus sentimentos. Posso falar eu amo 20 vezes por dia, se não tenho atitudes de amor. Eu gostaria de falar hoje do amor nosso um para com o outro. O amor que nós temos que praticar para nós mesmos, o amor vertical ao Senhor e o amor horizontal ao meu irmão. Eu tenho que estar cercado de amor. São pequeno Cristo, ele espera amor. Amor vertical e amor horizontal. Olha para cima, diga vertical para Deus. E horizontal, olha para os lados. Fala para o seu irmão aí, para você. Amar você. João 15:16 diz assim, 16 e 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Este é o meu mandamento. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, do 28 ao 33. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vamos ler todos juntos? Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Se não tiver amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Cante comigo. Se dentro de mim não valesse o amor, se não for o amor, nada vale os sacrifícios e as ofertas. O amor a Deus, o amor ao meu próximo, como a mim mesmo.
Toda a lei se resume em 2 mandamentos. Quando houve a transição da lei para a graça, esses dias eu estive lendo o livro de Romanos, eu acho que eu já li umas 20 vezes o livro de Romanos, porque ali Paulo fala muito da transição da lei para a graça. Ele explica exatamente o que aconteceu ali, né? Basicamente, Deus nos criou de uma matriz que era Adão. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele queria que nós fôssemos como ele. E ele criou Adão como ele. Só que o Adão pecou, né? Nessa semana da mulher eu vi muita piadinha, mas foi ela que pecou primeiro, né? Ela que pecou e o banana foi lá e ouviu e seguiu, né? Depois dizem que mulher não é igual, mulher não é empoderada. Olha a Eva, primeira mulher empoderada, falou: deixa eu ir lá comer desse negócio. Ô Adão, comi, não aconteceu nada, vem aí seu banana, né? Só faltou ter isso ali na palavra. E ele foi e comeu. Então ali, aquela matriz que Deus havia criado, a imagem e semelhança dele, aquilo que ele queria que nós fôssemos como ele, se corrompeu. E daquela matriz foi multiplicada uma descendência de natureza corrompida. E não tinha mais o que fazer para recuperar essa natureza. A matriz carnal e natural foi criada, mas nós precisávamos de uma nova matriz, nós precisávamos de nascer de novo. Não era mais possível nascer da carne, então ele mandou o segundo Adão. O segundo Adão, criado de uma matriz não carnal, mas espiritual. E ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Hoje nós temos essa matriz carnal aqui de Adão, mas nós somos renascidos pela graça da morte de Jesus no Espírito. E agora a nossa batalha é diária: carne contra Espírito. Queridos, a nossa carne não se converte. Os nossos hormônios, os nossos pensamentos, a nossa natureza pecaminosa não se converte. Ela é a matriz de Adão. Ela não vai se converter. O que se converte é o Espírito. O que transforma é o Espírito. O que nasce de novo é o Espírito. E ali naquele momento que houve a transição da lei, porque a lei era uma sombra daquilo que viria, o povo de Israel jamais poderia ser obediente, porque eles não tinham o Espírito. Eles eram nascidos dessa matriz carnal. Jamais eles poderiam ser obedientes. Foi necessário vir um Espírito novo. A graça. A graça é um favor imerecido. A graça não é autorização para pecar, como muitos estão pregando por aí. Ah, mas Deus é amor. Eu estou debaixo da graça. Deus sabe. Deus não sabe de nada. Pecado continua sendo pecado. E aquele que peca está debaixo de maldição e perde a sua salvação. Não adianta eu passar pela porta da salvação, entrar pela porta que é Jesus e achar que o visto já está dado no meu passaporte para o céu. Jesus diz que tem um caminho, e Paulo diz para eu prosseguir no caminho até chegar no alvo. Entre a porta e o alvo há um caminho a ser percorrido. E no meio desse caminho, se eu não nascer de novo todos os dias do Espírito, eu volto para a minha natureza lá do Adão, a minha natureza carnal, e eu me afasto de Deus pelo pecado. E quando houve essa transição, Jesus tinha os 10 mandamentos, que foi a sombra, o começo do tratamento, do começo do plano de resgate de Deus para o povo de Israel. Queridos, aquelas leis lá de Êxodo, de Levítico, elas não são para nós. Eu vejo muita gente querendo justificar o pecado com a lei de Moisés. Quer ver o divórcio. Ah, mas Moisés deu carta de divórcio por qualquer motivo. Jesus disse assim: Moisés deu carta de divórcio, porém eu digo, se não for por imoralidade sexual, não é permitido divórcio em um novo casamento. Você sabia disso? A palavra usada ali é porneia. É a mesma palavra para prostituição, fornicação. Então o divórcio só é permitido se houver de uma das partes porneia, imoralidade sexual.
aí é permitido um novo divórcio. Senão, não é. Então, a graça não é liberdade para pecar. A graça não é mais fácil viver. A graça é a capacidade que o Espírito nos dá de resistir ao pecado. Isso que é graça, não se engane. Graça é a capacidade que o Espírito nos dá de resistir ao pecado, que o povo lá de Israel não tinha. Eles não tinham graça, eles não conseguiam resistir ao pecado e viver em obediência, porque eles eram multiplicação de uma matriz carnal, pecaminosa e corrompida de Adão. Precisou vir Jesus para tentar restaurar o plano inicial de Deus, que era ser imagem e semelhança dele. Isso só é possível a nós hoje, pela graça depositada pelo Espírito de Deus, dentro de mim e dentro de você. Então não se engane, tendo um conceito errado de graça. Graça é capacidade para resistir ao pecado. Graça não é autorização para pecar. São coisas completamente diferentes. E quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, vamos lá. É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos teus dias na terra. Paulinho, acha para mim aí os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher. Ui, se esse mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo, hoje está... Ó que coisa, Deus falou para Moisés, não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus disse assim, lá na lei, você tinha que consumar o ato para ser pecado. Agora, digo eu, se você olhar para uma mulher e em pensamento desejá-la, você já adulterou. Ó, que quem fala que a graça é muito mais fácil é porque não conhece a palavra. Lá no Antigo Testamento tinha que provar, tinha que ter testemunha que houve traição, houve o ato. Agora Jesus disse, se você olhar para a mulher ou para o homem e tiver um pensamento impuro em relação àquela pessoa, na sua mente você já adulterou. Olha como é muito mais pesado e difícil. Vamos ler aqui quais eram os 10 mandamentos. E Deus falou, está tocando um alarme. Já acordou faz tempo, Mauro. Êxodo 21. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, filhas, servos, servas, animais, estrangeiros que moram em tua terra. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhes pertença. Vendo-se o povo diante de trovões e de relâmpagos, do som do trombeta e dos montes fumegando, todos tremeram, assustados. Até aí tá bom. Ali o Senhor disse sobre os 10 mandamentos. E aí vem aqui em Marcos, quando nós lemos no começo, lá no capítulo 12. Que estavam os fariseus questionando Jesus. Mas desses 10 mandamentos aí, que o Deus tinha dado para Moisés, qual que é o maior deles? E aí Jesus diz, Jesus resume tudo isso. Jesus resume todos os mandamentos
em 2. Na verdade, em 3. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pensa bem em todos esses mandamentos. Se houver amor, alguém vai cometer algum desses mandamentos? Ele resumiu tudo no amor. O amor a Deus, amor ao próximo, como a mim mesmo. Amor a Deus e amor aos homens. Mas aí, quando ele fala de amor aos homens, ele divide em 2 partes. Não divide? A gente pega esse versículo e a gente guarda mais o amor ao próximo. Não é isso que a gente guarda? Ama a Deus e o teu próximo. Às vezes a gente nem termina o versículo. Mas tem uma chave muito importante nesse versículo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que tem algo que você tem que fazer antes de amar ao próximo. Que é o quê? Se amar. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como é que eu vou fazer para o outro aquilo que eu não faço para mim? Como é que eu vou dar exemplo para o outro daquilo que eu não faço? Às vezes a gente se resume ao próximo. E eu gostaria de trazer esse versículo no âmbito da igreja nessa manhã. Muitas igrejas, até nós, se formos parar para analisar, erroneamente podemos priorizar os de fora. Não é isso? Prioridade é o não crente. Prioridade é aquele que precisa ser alcançado. Prioridade é aquele que está fora na igreja. Mas não é isso que o mandamento de Jesus nos diz aqui. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que uma igreja que não cuida de si vai cuidar daquele que está pior ainda lá fora? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. O ministério a Deus, ministério aos santos e ministério ao perdido. Primeiro a Deus, depois aos santos e depois ao perdido. Às vezes a gente não tem sucesso porque a gente inverte a ordem das coisas. A gente não busca Deus, a gente não cuida da igreja, a gente quer evangelizar. Ou a gente busca Deus, mas não cuida da igreja e quer evangelizar. Não vamos ter sucesso nisso. Sabe por quê? Porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Quem tem criança pequena aqui sabe. Quem já levou fora de filho pequeno? Eu já levei várias vezes. Né? Várias vezes. Não tem jeito. Como é que a gente vai cuidar do de fora se a gente não cuida do de dentro? Como é que a gente vai ser uma igreja saudável se a gente não dá exemplo? Como é que a gente vai trazer o de fora aqui para dentro se aqui não houver exemplo de amor? Amar lá ao mundo como amamos a igreja. Amar os de fora como amamos os de dentro. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 10, desculpa. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Lê para mim o final. Especialmente, família da fé. Façamos bem a todos, especialmente os da família da fé. Faz 24 anos que eu me converti. Agora, no dia 11 de junho, vai fazer 24 anos que eu me batizei. É que eu me batizei muito pequena. Era pequenininha. Mentira. Me batizei com 21 anos. Não, 23 anos. Eu era do mundão e eu conheci o Ricardo na faculdade. Esta é para os jovens, hein? Vou contar especialmente para vocês. Conheci o Ricardo na faculdade, ele era cristão. Inédita para o João Pedro, eu dou esse exemplo para ele quase que toda semana. E nós começamos a nos relacionar, começamos a namorar. E aí ele queria me levar para a igreja, eu fui um dia, conheci o Paulinho, né? Né? Paulinho, Ricardo, a gente saía, eu, Ricardo, Paulinho.
Só que ele me buscava para sair de sábado às 11 horas da noite. Ele falava assim, ele nunca deixou de ir num culto. Naquela época tinha culto de sábado e domingo. Paulinho era líder de jovens. Eles tinham culto de jovens. E o Ricardo falava assim, você quer sair? Eu te pego às 11. Às 11? É óbvio, eu não vou deixar de ir no culto por sua causa. Era assim, era desse jeito. Aí eu falava, tá bom. Aí ele começou a me levar para a igreja. Foi a primeira vez na igreja. Falei, meu Deus, que lugar de gente doida que eu vim cair. Nunca tinha entrado numa igreja na vida, né? Era católica de uma vez por ano na igreja. Que gente doida, que coisa doida que eles estão falando. Eu tentava entender, falava, não entendo nada que esse povo fala, né? Orando em línguas. E aí o Espírito Santo já estava me tocando, né? Mas eu não falava, né? Não dava o braço a torcer. Aí nós namoramos 1 ano. Aí ele me chamou e falou assim, é o seguinte, eu tenho uma coisa para te falar hoje. Falei, fala. Ou eu e Jesus, ou nada. Decida-se e me fale. Viu, jovens? Isso é manter o testemunho. Porque manter o testemunho aqui dentro da igreja, ó, é fácil. Ele falou, ou eu e Jesus, ou nada. Adivinha o que eu falei? Nada. Mulher, nada. Mas o Espírito Santo já tinha me pegado. Já estava no meu coração. E aí nós ficamos 3 meses separados. E aí nós voltamos. Estamos há 26 anos juntos. Eu me batizei em 1995. E estou até hoje. Nesses 24 anos que eu estou dentro da igreja. E aí o Paulinho e o Ricardo me discipulavam. Horas e horas conversando, eles me ensinando sobre a palavra, me ensinando sobre Jesus. Estamos juntos até hoje, olha que glória. Que glória, né? E depois de todas as voltas que a vida deu, o Senhor nos trouxe juntos de novo. Esse foi o maior presente para nós nesse ano. Estamos tão felizes, irmãos, tão felizes. Deus tem feito tanta coisa maravilhosa na nossa vida, estamos tão em paz. Que às vezes nós não entendemos as voltas que Deus dá para levar a gente num lugar. Às vezes Deus quer levar a gente naquele exato ponto, mas precisa dar uma volta enorme, porque tem um monte de coisa que a gente precisa aprender para chegar naquele ponto. E foi isso que aconteceu com a gente. Mas nesses anos todos eu vi que quando a gente tem algum problema dentro da igreja, um desentendimento, isso atrapalha completamente o mover de Deus. Isso atrapalha o mover do Espírito Santo na nossa vida. Isso atrapalha o crescimento da igreja, porque a gente não quer mais trazer pessoas para cá. A gente quer trazer os nossos amigos para um ambiente que seja feliz, em paz, uma palavra verdadeira sendo pregada, onde haja amor, onde haja comunhão. Se não há isso dentro da igreja, eu não quero mais trazer as pessoas para dentro da igreja. Então eu tenho visto isso acontecer tantas vezes. Nós temos que, primeiro, cuidar dos de dentro. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Fala assim, é minha responsabilidade não destruir o meu irmão. Aí você fala assim, mas por coisa boba, por comida. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando a gente estava na quadrangular, ainda muitos anos atrás, o pastor ganhou uma mesa de pebolim. E ele pegou e colocou a mesa de pebolim no salão lá, e os jovens adoraram, né? Ficar jogando pebolim, né? É óbvio que ela era interditada no momento do culto, mas eles adoravam jogar pebolim antes do culto, depois do culto. E teve um irmão, um senhor, que se escandalizou. Ele quase saiu da igreja por causa daquela mesa de pebolim. Mas jogar pebolim é pecado? Não, não é. É que a vida inteira ele foi dono de bar. Ele era alcoólatra. E o pebolim trazia para ele aquela memória do bar, do boteco, do alcoolismo. E aí, por amor a ele, o pastor mandou a mesa de pebolim embora. Amor, queridos. Se o que eu como, se o pebolim que eu jogo, se a palavra que eu digo, se o jeito que eu me comporto destrói meu irmão, por amor, eu vou
mudar, para não perder o meu irmão. Essa consciência nós temos que ter dentro da igreja. Se o meu irmão não gosta, pode não ser pecado, pode... mas não é pecado, não está escrito na Bíblia, eu vou fazer. Tenha mais amor. Não destrua o seu irmão por amor. Aquele que se converteu pode facilmente voltar à situação de não crente. Qualquer um de nós aqui pode facilmente voltar à situação de não crente. E às vezes são as próprias pessoas de dentro da igreja que causam esta situação. Você já viu isso? Quem já viu, levanta a mão. Misericórdia. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. É o tempo da apostasia. E aí a gente pensava que a apostasia ia ser inspirada pelos do mundo. Mas nós estamos vendo que a apostasia está acontecendo dentro da igreja. Nós não seremos uma igreja apóstata. Amém? Eu profetizo isso sobre nós nessa manhã. Nós não seremos uma igreja apóstata. Nenhum de nós se perderá por causa do outro. Por causa do que o outro faz ou por causa do que o outro fala. Mas aí nós vamos ser todo mundo perfeitinho? Olha para o seu irmão e fala assim, eu não sou perfeito. Eita, aqui ó. Eu posso te garantir uma coisa. Uma vez eu vi um pastor falando isso, eu achei tão interessante. Eu vou falhar com você. Eu vou te garantir isso. Paulinho vai falhar com você. O Davi, ó, com aquela cara ali, ó. Olha a cara simpática, ele vai falhar. Eu queria pedir para os pastores ficarem de pé. Os pastores, fiquem de pé, por favor. Olha bem para eles. Olha bem. Eu queria te contar uma coisa nessa manhã. Eles vão falhar com você. Me incluo. Olha a cara deles de coitado. Faz uma cara de coitado. Eles vão falhar com você. Agora sentem-se os pastores. Levanta todo o resto. Pastores, olha bem para essas caras de coitados. Eles vão falhar com vocês. Amém? Pode sentar. Mas o que vai fazer com que a gente vença a falha? O amor, querido. É o amor. É só o amor ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso me amar primeiro. A igreja precisa se amar. A igreja precisa se fortalecer para depois buscar o perdido. Como é que nós vamos buscar o perdido se a gente não estiver forte? O ministério também começa pelo lado de dentro. Isso é um princípio bíblico. Quer ver? Abre lá em Atos 1. Olha que coisa linda. Percebi esse rolou a língua, né, João? Nossa, essa semana, sexta-feira, eu fui no dentista. A dentista me aplicou muita anestesia, mas pensa num menino que tirou o sarro da mãe na vida. Mas eu não conseguia fazer bico, eu não conseguia falar, minha língua enrolava. Mãe, fala isso. Mãe, fala aquilo. Eu tá gostando de tirar o sarro, né? E agora foi igual. Olha o princípio aplicado aqui, lá no dia de Pentecostes. Atos 1:14. Primeiro verso 14. 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. O que eles estavam fazendo ali reunidos? Em oração. Primeiro lugar, o Senhor. Agora vai para o capítulo 2, versículo 1. De 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eles estavam reunidos em oração, ministério ao Senhor.
Depois Deus corresponde e ministra entre eles, os enchendo do Espírito Santo. E depois vai para o versículo 37. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se esta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles estavam reunidos ministrando a Deus em oração. Depois eles foram ministrados entre eles, batizados com o Espírito Santo e foram cheios. Aí eles saíram e foram ministrar aos perdidos. E ali, só naquele momento, houve mais de 3.000 almas salvas. É o exemplo do mandamento que Jesus deu aplicado aqui. A gente tem muitos outros exemplos, eu não tenho tempo para discorrer sobre eles. Mas tem muitos outros exemplos na Bíblia que isso foi aplicado. Primeiro a pessoa busca Deus, depois ela é tratada e depois ela consegue agir fora. Na igreja é desse jeito, não tem como. Diga assim comigo: em primeiro lugar, Deus. Depois eu, depois o próximo. Na igreja, ministrar ao Senhor, ministrar aos de dentro e depois ministrar aos de fora. No ministério ao Senhor, se resume a duas coisas, né? Oração, que é a nossa prática diária, é onde se constrói relacionamento. Como é que a gente constrói relacionamento com Deus? Conversando? Com uma pessoa, desculpa. Como é que a gente constrói relacionamento? Deixa eu contar rapidamente o testemunho. Esse final de semana nós fomos viajar e nós encontramos a família do Sandro, da Ju, Luíde e o Lourenço. Estão nossas visitas hoje. Você pode aplaudir ao Senhor por eles? E eu acho que eu tinha encontrado o Sandro umas 2 vezes, a Ju eu nunca tinha encontrado. O Ricardo é primo de 3º, 4º grau do Sandro. Teve muita intimidade quando eram crianças, mas depois nunca mais se encontraram. E aí Deus nos levou lá em Olímpia, no mesmo hotel, no mesmo andar. Nós ficamos no 714, eles ficaram no 719. E aí nós nos encontramos lá. E aí nós acabamos passando o carnaval inteiro juntos. Falamos até dar calo na língua, como diz a minha mãe, né? E tinha assunto, e tem assunto, e tinha assunto, e tinha assunto. E conversamos horas e horas e horas dentro da água quente, ali giboiando, né? Quase os dedinhos caindo, enrugado ali na aguinha quente. E nós construímos um relacionamento. Mas porque nós conversamos. Na quarta-feira eu mandei uma mensagem, na quinta nós voltamos. Na sexta eu mandei mensagem para a Ju. Falei: Ju, você não vai acreditar, mas eu estou com saudade de vocês. Ela falou: eu também. Porque a gente constrói relacionamento dessa forma, se relacionando. Com Deus não é diferente. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Lembra que nós vemos aqui, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele é uma pessoa, ele quer se relacionar com você. Mas você não procura ele. Você não senta para conversar com ele. Você não senta para abrir seu coração para ele. Às vezes você senta para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa e conta toda a sua vida. E para o Espírito Santo, para Deus, você ainda não contou. Ele conhece, é óbvio. Mas porque a Bíblia diz assim, que ainda a palavra não veio na nossa boca e ele já sabe o que nós vamos dizer. Uma vez eu questionei: Senhor, por quê? Se o Senhor já sabe o que eu vou falar, por que eu tenho que orar? A gente faz esses questionamentos malucos às vezes para Deus, né? Se a tua palavra diz que o Senhor já sabe o que eu vou falar, eu vou orar para quê? O Espírito Santo me falou: porque eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero que você me fale, que você confie em mim, que você abra para mim o seu coração, para que eu possa falar com você, para que você possa me ouvir, para que você possa estar próximo de mim.
Então, a oração é o primeiro passo do ministério ao Senhor. O segundo é a adoração e o louvor. Existe maior presença de Deus. Queridos, a presença de Deus aqui hoje, na hora do louvor, era quase que palpável. Era quase que você tem uns 3 ou 4 aqui que deve ter visto, né? Mas se a gente esticar a mão assim, dava quase para pegar. A hora do louvor e da adoração. Eu fico muito triste quando eu ouço pessoas falando que o louvor é a preparação para a palavra. É um equívoco. É um equívoco. A hora do louvor é a hora de ministrar ao Senhor. É quando nós ministramos a Ele. É quando nós somos cheios do Espírito Santo, para que depois nós possamos absorver a palavra. A palavra de Deus diz: não embriagueis com o Espírito de Deus. Deixa eu ver onde está essa referência. Efésios 5:18. Ele diz aqui que nós somos cheios do Espírito de Deus, a hora que nós estamos com salmos, hinos e cânticos espirituais. A hora do louvor é a hora de se encher do Espírito Santo de Deus. É hora de se conectar com Ele. É hora de construir relacionamento com Ele. É hora exclusiva para isso. Não se embriagueis. É o 18, por favor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A hora do louvor, que nós estamos aqui cantando com salmos, com hinos, é a hora de nos embriagarmos do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo deu de conselho a Efésios. Só que às vezes nós ficamos colocando numa caixinha. Na hora do louvor eu não posso ajoelhar, na hora do louvor eu não posso dançar, na hora do louvor eu não posso cantar, na hora do louvor eu não posso fazer nada. Se quando Paulo diz que eu posso parecer embriagado, é hora de parecer embriagado. É hora de ser cheio do Espírito. Tenha liberdade no meio do louvor. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Se quiser pular, pule. Se quiser correr, corra. Você é livre. Não há regras. Você é livre. E aí você está cheio do Espírito. E aí vem a palavra como um bálsamo, para dar discernimento, sabedoria, mas acima de tudo aumentar a nossa fé. Vem o Senhor com a palavra plantar aquela semente no nosso coração, para que ela frutifique, para que ela vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Ministério ao Senhor, a oração e o louvor. Ministério aos santos, o amor. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O nosso amor não pode ser condicional à pessoa, né? Tem gente que é muito fácil amar. Tem gente que é mais difícil de amar. Olha a Ângela. Quem não ama a Ângela? Fala. Quem não? Quem ama? Levanta a mão. É fácil de amar a Ângela. Muito fácil. Mas e aquele rapaz que entrou aqui no dia da reunião do louvor? Todo sujo. Entrou no banheiro, fez sujeira na mão, passou pelas paredes. Sujou tudo. E aí a gente tentou várias pessoas ir no banheiro limpar, voltava. O Jefferson foi o campeão que conseguiu. É mais fácil amar a Ângela ou amar aquele homem que entrou aqui para perturbar? Ambos são dignos e merecedores de amor, no mesmo nível, no mesmo tanto. Mas eu quero falar daqui de dentro. Às vezes, queridos, nós somos o primeiro a apontar o dedo para o nosso irmão que está em pecado, sabia? Mas quando a gente aponta um, fica 3 apontando para a gente. O que a palavra diz? Você está olhando o cisco no olho do seu irmão e tem uma trave no seu.
A palavra diz que nós devemos admoestar nosso irmão. Se ele está em pecado, nós devemos sim, porque aquele que ama também exorta. Mas não em condenação, mas para chamar a atenção dele, que o pecado faz separação entre homem e Deus. Que o pecado abre as portas para Satanás agir na sua vida. Que o pecado só traz transtorno para a sua vida. Ensinar o que a palavra diz em relação àquilo. E não julgá-lo e condená-lo. Porque às vezes a gente julga e condena. Aí peculiarmente o ano de 2018 foi bem desafiador para mim nessa área. Para não dizer outra coisa, foi desafiador, né? Você amar aquele seu irmão que está em pecado. E eu comecei a conversar com o Senhor sobre isso. Mas como é que é esse negócio do pecado? Mas todo mundo peca. Existe a diferença entre estar no ciclo da iniquidade e pecar por acidente. Nós que somos cristãos, o pecado na nossa vida deve ser um acidente. Quando fura o pneu do seu carro, o que você faz imediatamente? Troca. Você anda mais um pouquinho? Esse deve ser o pecado na vida do crente. Manutenção imediata. Sabe por quê? Porque ninguém adultera de um dia para o outro. Ninguém se corrompe de um dia para o outro. No dia faz um negocinho, deu nada. No outro dia aumenta o negocinho. Deu nada. Aí vai e faz mais um pouquinho. Não deu nada. Quando vê, está no ciclo da iniquidade. Está vivendo em pecado. O pecado já não teme mais. O pecado se torna uma prática. Agora, para nós, manutenção imediata. Pecou, arrepende na hora, pede perdão, muda de atitude. Porque perdão também não... Pecado não pode ter remorso, né? Ai, pequei. Vai lá e faz de novo. Ai, pequei. Vai e faz de novo. Eu não sei. Esses dias eu li no Facebook, eu achei engraçado. Que o pecado devia... Perdão de Deus devia igual ser senha de banco. Não, livre-arbítrio. Devia igual ser senha de banco. Errou 3 vezes, bloqueia. Né? Eu achei interessante. Errou 3 vezes, bloqueia, né? Mas isso é viver no ciclo da iniquidade. Agora, se eu peco, imediatamente eu me arrependo. E nós estamos aqui para ajudar o nosso irmão nessa caminhada. Porque hoje é ele, amanhã pode ser eu. A Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Foi ele hoje, amanhã pode ser eu. Eu tenho que ter amor suficiente pelo meu irmão. Olha para o seu irmão e fala assim, eu vou te amar quando você pecar. Eu vou te amar. Olha o que está falando, está filmando, hein? 1 por 1. Eu não vou te julgar, eu vou te amar. Eu vou te ajudar. Mas se você quiser se arrepender. Aí eu falei assim para Deus, Senhor, mas o que eu faço com aquele que não quer saber? Porque eu já fui algumas vezes falar com pessoas, olha, essa situação está errada, olha aqui a palavra. O que você precisa para sair dessa situação? E a pessoa, nada, porque eu não quero sair dessa situação. Eu gosto de fazer isso, eu vou continuar fazendo isso, não me perturbe. Aí eu falei, mas Deus, o que eu faço com esse cidadão agora? Aí olha que surpreendente o que a Bíblia manda a gente fazer. O que vocês acham que a Bíblia manda fazer? Não. Deixa eu ver onde que eu pus aqui. Está lá em 1 Coríntios 5. Olha só o que a Bíblia diz para eu fazer. Se eu for querer ensinar a pessoa e a pessoa quiser continuar em pecado, se ela não quiser se consertar, se ela não quiser se arrepender, se ela não quiser voltar atrás. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Acho que compensa a gente ler tudo. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Olha só, dentro da igreja, pior do que fora. Há tanta imoralidade em vocês que não tem nem lá nos pagãos pior do que aqui. A ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que faz isso? Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a quem?
a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Por isso, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Olha que coisa que Paulo diz para a gente. É óbvio que nós devemos orar. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode orar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém que está em pecado não vai deixar de pecar. Sabe por quê? Porque é uma coisa que Deus não faz. Ele não muda ninguém. A decisão de pecar ou não é minha e é sua. Não a oração que eu faça por você que vai fazer você parar de pecar. A oração que eu faça com você, que Deus vai te dar oportunidades de você voltar atrás. Deus vai te dar oportunidades de mudar essa situação. Mas a decisão de abandonar o pecado, de se arrepender e de mudar essa situação sempre será sua. Eu posso orar para que Deus dê oportunidades para que aquela pessoa se arrependa. Mas não adianta eu pedir para Deus mudar aquela pessoa. Deus não muda, Deus respeita o livre arbítrio. A decisão de pecar ou não é minha e é sua. E nesta Deus não se intromete. Ele não vai mudar o meu coração. Ele não vai mudar quem eu sou. Ele vai me mostrar e me convencer pelo Espírito Santo de Deus que aquilo desagrada a Ele, que aquilo vai contra a palavra dEle, que aquilo vai me destruir, para que eu decida obedecer. Fala assim comigo, a decisão é sempre minha. Deus nunca vai fazer diferente do que eu decidir. A responsabilidade é sua, querido. Eu não queria jogar essa batata na sua mão essa manhã. Sabe o que eu já ouvi? Ai, mas foi mais forte do que eu. Quem já ouviu isso? Foi mais forte do que eu. Balela! A palavra de Deus diz assim que não veio sobre vós tentação maior do que podeis suportar. E sobre todas elas, não é uma ou duas, todas elas, o Senhor vai dar um escape. Sempre quando você tiver que escolher entre pecar ou não pecar, jamais vai ser maior do que a sua capacidade de escolher por não pecar. E sempre Deus vai dar um escape. Olha o casal de namorado que quer fugir da fornicação, mas vai e fica em casa sozinho. Sua mãe está aí? Não. Então vamos para sua casa? Vamos, mas a gente não pode ter relação sexual, porque a gente é solteiro. Não, mas a gente não vai assistir só filme. Foge, querido. Se você sabe que você tem uma fraqueza naquela situação, foge daquela situação. Em vez de procurar para falar que depois não aguentou, não conseguiu resistir. Foge daquilo. Você se conhece. E eu vou dizer mais, o diabo te conhece. Ele vai colocar uma mesa posta na tua frente, prontinha para você sentar e comer. Porque o diabo, ele não quer fazer você parar de vir na igreja. Ele fica feliz quando você põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Ele quer que você peque, porque quando você peca, você coloca parede divisória entre você e Deus. E Deus não ouve mais as suas orações. Esquece, é palavra. As suas orações estão interrompidas. Quando há pecado, há parede divisória entre o homem e Deus. E sempre você terá condições de fugir do pecado. Jamais vai ser mais forte do que você. É bíblico.
não me convence. Desculpa. Não tem justificativa. A decisão é sempre sua. É sempre minha. E aí Paulo diz aqui, se você está insistindo em alguém e a pessoa fala, eu quero pecar. Já teve gente que falou para mim, eu quero pecar. Eu vou morar com Satanás quando eu morrer. Já falou assim para mim. Eu falei, tá bom. Então, entrega para Satanás. Orei, Senhor, eu entrego a vida dele nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor crie oportunidades para que ele possa te entender a tua palavra, ouvir a voz do teu Espírito. Mas eu não vou gastar mais meu tempo ali. Não vou dar pérola aos porcos, mas isso é falta de amor? Não, isso é amor. Vou ter amor com o outro, que precisa mais de mim. Vou ali, vou investir meu tempo no outro que precisa mais. Deixa eu falar uma coisa, já vou terminar. Sabe que eu ouvi uma ilustração sobre cuidar da igreja para depois cuidar do de fora, que eu achei perfeita. Quem já andou de avião? Quando vai falar da máscara de oxigênio, fala assim, coloque primeiro em você e depois na criança e nos idosos. Só que coisa mais egoísta, não é? Coloca primeiro em você, mas se você não colocar em você, você vai desmaiar e quem vai botar na criança? Quem vai socorrer a criança e o idoso? É isso que eu estou falando hoje. Como é que eu vou botar a máscara de oxigênio naquele que está perdido se eu estou desmaiando? Se eu estou sem oxigênio, eu preciso estar fortalecido, eu preciso estar pronto. Por isso que o Senhor criou os ministérios dentro da igreja. Eu também queria falar dos ministérios, mas já passei do tempo. Pastor, profeta, apóstolo, evangelista e mestre. Por isso que Deus criou os ministérios para capacitar a igreja. Para a gente estar capacitado, para depois a gente ir. Para a gente estar fortalecido para depois a gente ir. Para a gente estar curado para depois a gente ir. Deus em primeiro lugar, ao outro como a mim. Eu só vou fazer para o outro aquilo que eu já fiz para mim. E depois ao perdido, para eu terminar aqui. Marcos 16, 5. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho, não é, anotei errado, desculpem. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a ordem de Jesus para nós, amém? Não é para mim, não é para o pastor, não é para o evangelista, não é para o profeta. Cutuca seu irmão, fala para você. Ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. É uma ordem que ele deu. Ele não é imperativo, né? Cadê as professoras aqui, né? Imperativo. Ide. Não é assim, se der, se você estiver descansado, se você se achar confortável, se você não tiver vergonha, se você crer mesmo, aí você fala de Jesus para alguém. Ide, vai, fala. Elias falava assim, mas eu sou homem de impuros lábios. Elias ou Isaías? Isaías, eu não sei falar. Vai, quem vai falar pela sua boca sou eu. Simplesmente vá. Moisés falou, eu não sei falar. Como é que eu vou chegar lá no faraó? Vai, quem vai falar por você sou eu. Se nós estivermos aqui, ministrando ao Senhor, cheios do Espírito Santo, a hora que a gente for, querido, a hora que você abrir a sua boca, vai ser como uma labareda de fogo na direção daquele que precisa. Sabe por quê? Porque o mundo está sedento de Cristo. E Ele precisa que você vá. Soldado machucado não vai para a guerra. Soldado despreparado não vai para a guerra. Repita assim comigo. Soldado ferido não entra no campo de batalha. Soldado que não conhece a estratégia do inimigo não entra no campo de batalha. Soldado que não está preparado para salvar outros soldados não entra no campo de batalha. Soldado sem treino não entra no campo de batalha. Soldado sem armas não entra no campo de batalha. Soldado sem honra não entra no campo de batalha. E onde vamos conseguir as armas, a honra, a capacitação, a estratégia? É aqui que a gente vai conseguir.
É aqui que nós vamos ser capacitados. É aqui que nós vamos ser curados. É aqui que nós vamos aprender a palavra. É aqui que nós vamos receber as armas. É aqui que nós vamos conhecer a estratégia do inimigo. Para que depois a gente saia para cumprir o nosso chamado como igreja. Amém? Você está preparado? Eu queria pedir para o grupo de louvor vir para cá. Você está preparado? Você entende o amor de Deus por você? Você entende que o amor de Deus em você quer gerar amor? Primeiro para Ele, depois para o teu irmão aí do teu lado, para que depois seja para o próximo. Sem julgar o seu irmão, sem se sentar na cadeira do juiz, mas também sem passar a mão na cabeça dele. Porque a palavra é uma e é verdadeira. E é sobre esta palavra que nós estamos firmados. Não é em achismos. Nós estamos firmados nesta palavra. E nela está muito claro aquilo que é pecado e aquilo que não é. Aquilo que desagrada a Deus e aquilo que não é. Aquilo que é caminho de morte e aquilo que é caminho de vida. Se eu estou vendo meu irmão no caminho de morte, por amor, eu vou tentar trazer ele de volta para o caminho de vida. Mas por amor e não por condenação. Você está disposto a amar o seu irmão? Eu queria que você se colocasse de pé. Lembre-se que Ele te ama. Ele te escolheu. E o amor dele é incondicional. E Ele quer que você seja um pequeno Cristo. Se o amor dele é incondicional, o seu também precisa ser. Não é porque meu irmão é mais legal, ou porque ele é mais chatinho. Não é porque ele é mais fácil, ou ele é mais difícil. Entre casais, não é porque o meu esposo é mais fácil, mais maleável ou mais duro. Não é porque a minha mulher é mais dura, mais difícil. O amor de Deus é o mesmo que deve fluir na vertical e na horizontal. E eu queria terminar essa ministração com uma oração, mas eu vou trocar a música. Eu queria terminar com uma adoração. Nós vamos primeiro ministrar ao Senhor. Nós vamos praticar o que nós aprendemos aqui. Só Ele é santo. Nós vamos ministrar a Ele, para que Ele ministre a nós, para que nós possamos ir e cumprir o nosso chamado. E se alguém precisar de algo especial nessa manhã, peça ao Senhor. Se for preciso perdoar, perdoe. Se for preciso liberar perdão. Se for preciso pedir perdão. Às vezes tem alguém aqui que você precisa pedir perdão. Não deixe passar o dia de hoje. Peça perdão hoje. Mais do que as ofertas e os sacrifícios, o importante é o amor. E o amor se manifesta em forma de perdão. Voltar atrás. Às vezes eu preciso voltar atrás. Vamos ministrar ao Senhor, para que depois Ele ministre ao nosso coração. Tenha liberdade para adorá-lo. Nós lemos aqui, embriague-se do Espírito com cânticos, salmos, adorando ao Senhor, porque Ele se alegra em receber a nossa adoração. Aleluia, Senhor. Nós queremos te adorar.